Hoje o assunto é sobre inflamação muscular e articular e, claro, a liberação miofascial. Para falar sobre isso, o Dr. Eric Estes ao vivo em nossos estúdios. Tudo bom? Tudo bom, Sara? Doutor, você sabe que tem muita gente mandando mensagem pra gente falando: estou com fascite plantar, o que eu faço? E tô com bursite, eu tô com dor articular, ombro, tudo. A liberação pode ajudar, doutor? Inclusive, assim, eu sempre falo sobre a importância da liberação. A Vibe Terapias, ela é inovadora nesse sentido. Hoje não existe no Brasil nenhuma clínica que trabalha só com a liberação miofascial como a gente e que tem a especialidade que a gente tem na profundidade no tratamento, tá, né? Tem muitas clínicas de fisioterapia, de massagem que também fazem a liberação, mas não tem esse olhar mais anatômico, esse olhar mais sistêmico. Quando a gente fala em inflamação, a gente já está falando de uma pessoa que tem um processo de dor aumentado, né? Então ela não vem só com a dor, essa dor já gerou um quadro inflamatório. E a liberação miofascial, ela consegue regredir isso. E o mais legal é que a inflamação, ele precede um processo degenerativo. Quando a gente pensa numa artrite, por exemplo, a inflamação das articulações. Se você digita muito, por exemplo, tem artrite, se você não cuidar, ele tem uma tendência a evoluir para uma artrose. A artrose já é o desgaste das articulações, aí eu não consigo mais regredir. Então eu começo com uma inflamação e ela pode evoluir para um processo degenerativo? Normalmente a gente fala assim, ó, você começa com a sua fáscia saudável, ou músculo, a articulação saudável, aí vai para o nível de tensão. Até aí tá tenso, tá mais rígido, mas tá tranquilo. E aí você vai para o nível de dor e depois o nível de inflamação. O grande problema é que da inflamação ele vai ter só dois processos na sequência, que é o processo degenerativo e depois que a gente chama de morte. A morte articular, por exemplo, a articulação travou, você não consegue mais mexer ela, né? O tendão se rompeu de tanto desgastado que uma tendinite provocou, evoluiu, o tendão se rompeu, você perde o movimento de repente do membro ou mesmo você tem que estabilizar. Tem que fazer uma cirurgia daí. Uma cirurgia, é só cirurgia. Quando entra em processo degenerativo ou quadro de limitação, aí é só cirúrgico. Então o processo de inflamação é a última fase que a liberação consegue tratar 100%. Depois dali é só redução de danos mesmo. Gente, eu quero saber de você. Dói aí? Onde é que dói? 439-9952-0380. Suas dores são no pescoço, na cabeça. Você sente aquela dor aqui do bruxismo? Você tem a dor no quadril, dor para andar, para se locomover, dor nos joelhos, dor nos braços, dor que reflete. Não é verdade? Porque a dor, ela pode refletir, né? Tem gente que fala assim, eu tenho uma dor aqui, mas parece que tá passando para outro lugar. E às vezes você não sabe nem onde é a dor. É tão forte a sua dor, e a sua dor pode ser aguda, porque você fez algo, então tá machucando, tá doendo agora, ou pode ser algo crônico, e que você tá carregando a sua dor, ó, por dias, por semanas, por meses, por anos. Existem pessoas que têm dores há anos, doutor? Sim. A gente esse final de semana eu estava em São Paulo, eu voltei ontem, a gente fez uma reunião lá com meus funcionários. Em São Paulo a gente tem 27 lá em São Paulo trabalhando. E a gente conversando e tal, os nossos clientes, eles são esse tipo de cliente, que normalmente começa um tratamento com remédio, fica lá alguns meses, no começo dá um efeito, mas de repente aí começa a ter uma gastrite, ele começa a ter um problema renal, ele começa a ter um problema no fígado e ele percebe que o remédio para de fazer efeito, porque o remédio, o nosso corpo se adapta. Acostuma, né? Nosso corpo se adapta, nosso corpo ele funciona com feedback. Toda vez que eu coloco algo, ele vai acostumando com aquilo. E aí depois ele vai para um médico, de repente para um fisioterapeuta, dependendo do que ele fizer, ele não vai conseguir tão grandes resultados. Aí ele vai procurar Vibe Terapias para poder fazer o tratamento com a liberação miofascial. Então é uma pessoa que já está frustrada e uma pessoa que já está há muito tempo convivendo com aquilo. E a liberação miofascial a gente coloca, a Vibe Terapias, a gente se coloca de uma maneira que a gente quer ser o último local que a pessoa vai procurar. Vai chegar nela e não quer mais nada, não vai procurar mais remédio, não vai ter que ir mais em médicos, não vai ter que correr o risco de fazer cirurgias. Inclusive, uma informação importante, eu não lembro se eu comentei no outro programa, cerca de 80%, é um número grande, a gente tem esse dado assim anotado lá, 80% dos clientes que vêm com recomendação cirúrgica não fazem mais cirurgia.
Tem 20% que ainda vão fazer, mas 80% que está a recomendação Não. cirúrgica cancela a cirurgia e não vai fazer cirurgia depois de fazer o tratamento com a gente. Ou seja, a gente consegue reverter a situação. Reverter uma situação. Isso se está ainda inflamado. Então, meu amigo, minha amiga, se você sofre com dores, o telefone está aqui no vídeo para você. Entre em contato, manda mensagem. Eu sempre trago questões minhas aqui, eu falo mesmo, porque às vezes a gente consegue se identificar. Eu tenho feito o tratamento na Vibe, o Dr. Eric está acompanhando, e eu estou há quase 4 anos com a pregabalina, tomando medicação. Quem toma, quem sofre de fibromialgia, quem sofre de dores crônicas, sabe o que é essa medicação. O que ele faz e como ele deixa a gente. Depois que eu comecei a fazer o tratamento, eu já estou com metade da medicação, eu já estou reduzindo. E a tendência é que daqui a pouco você abandone a medicação, né? Lógico, com orientação do médico, mas... Sim, isso com orientação do médico. Não é por conta própria, tá, gente? Não. O médico tá acompanhando, eu vou ao médico ver, faz exame de novo, ver... Ó, tô me sentindo melhor, doutor. Então tá bom. Graças ao tratamento da liberação miofascial, ele consegue ajudar. Agora, eu sei que tem muita gente que tem a fascite plantar. Doutor Eric, o que é a fascite plantar? A fáscia do pé, né, a sola do pé, ela é responsável por absorver o impacto, né? E quando esse impacto é absorvido, ele tem uma tendência a dissipar as forças. Ou seja, imagina você tem 70 quilos, 80, 100 quilos, são 100 quilos que estão sendo absorvidos e precisa ser dissipada essas forças. Mas em alguns casos, pessoas que têm um pé supinado, que é um pé caído para fora, pé pronado, que é caído para dentro, algum tipo de desvio no pé, ao invés de dissipar essas forças, as forças elas acumulam. Imagina 70 quilos acumulando em cima de uma fáscia. Essa fáscia ela vai inflamar, né? Então a sola do pé inflama, ocasionando a fascite plantar, que é muito dolorida, as pessoas têm dificuldade de pisar, anda meio parecendo que tá andando, pisando em ovos, sabe? E pode acontecer com qualquer um? Qualquer pessoa. Tem idade para acontecer isso? Não tem idade, não tem idade. Um atleta pode ter fascite plantar? Muito atleta tem fascite. O que eu mais vejo, na verdade, são mulheres que andam de salto. É o que mais provoca. O salto, meu Deus. Aqui o salto pode Eu de provocar. salto aqui. Ô, gente, a fascite plantar é algo que dói demais. E quem tem, toma tudo quanto é tipo de remédio. Não faz efeito. Não faz efeito. E é algo que só vai piorando se você não tratar. Então, a liberação, ela vem realmente ajudar. É no alívio das dores e outra coisa. Se você for fazendo o tratamento, né, uma sessão, faz o tratamento, você pode ficar livre disso. Imagina a dor para colocar o pé no chão. O que você vai fazer? Como que você vai trabalhar? Como é que você vai viver? Você não consegue mais andar? Porque limita as pessoas. Normalmente uma fascite plantar, ela pode evoluir para uma canelite também, que é a inflamação do tibial anterior, porque está conectado, né, a fáscia do pé e a região da tíbia, né, aqui na frente. Então você vai ter, muitas vezes você tem fascite plantar e canelite ao mesmo tempo. É muito comum. Vou dar dica pro meu personal, viu, Eliseu? Viu, Eliseu Fernandes? Viu, Eliseu? Tem canelite? Não, tá com fascite plantar. Já falei pra ir na Vibe. Vai na Vibe Terapia, vai tratar disso. E é profissional de educação, de saúde. Conhece, tá mas vendo? muitas vezes não. Vai lá, gente. 43 999520380. Participa comigo, manda sua mensagem. Lembrando que você pode participar via chat do YouTube, @RicRecordLondrina. Tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. É muito bom ter você aqui. Olha lá, mensagem de telespectador. A Fátima mandou o seguinte: boa tarde, Sara. Eu tenho 66 anos. Eu tenho dor pelo corpo todo, mas o joelho é o pior. Muita dor até para andar à noite, mais ainda quando eu vou dormir. Obrigada. Doutor, dor para andar pode ser a fascite plantar. Sim. Dor no joelho. Pode ter várias causas, inclusive o sobrepeso também pode ajudar a piorar a situação. Sim. Agora, em relação a isso que ela falou, eu já ouvi dizer que quando a gente acorda com dor, pode ser uma inflamação ou uma dor, na verdade, uma dor ela pode ter uma... Quando ela já acorda com dor, ela pode ter processos de... Agora fugiu o nome, mas aderências, né? O músculo, ele se prende onde ele não deve se prender. Né? O músculo ele está preso no esqueleto, no osso, só que ele está preso na origem, que é onde o músculo começa, e na inserção, só em 2 pontos. E uma aderência, muitas vezes, vai ser ali na região central. Tipo, imagina só, por exemplo, o tibial anterior, que é o músculo da canela, ele tem origem na região aqui da tíbia, né? Que é a parte de cima, e inserção lá embaixo. E de repente ele pode ter uma aderência na região central.
né? Então, o músculo se origina numa parte e se insere na outra, e ele está preso numa outra região. Então, é normal essa aderência limitar bastante o movimento, e aí na hora de fazer esse movimento, esse músculo ele se prende e acaba ocasionando dor, inclusive na hora de acordar, que pode ocasionar até aquelas cãibras também. Você acorda, você vai espreguiçar e de repente dá uma cãibra. Isso é por conta de aderências também. Né? E então, quando você tem dor à noite para dormir? Pode ser o cansaço do dia todo que vai piorando? Pode ser o cansaço, pode ser algum estresse que você passou, muitas vezes a liberação exagerada de cortisol no seu corpo, que está muito relacionada ao estresse e à correria do dia a dia. Então, a dor quando você vai dormir, normalmente é uma sobrecarga do seu dia, é um estresse que de repente você passou, então ele pode provocar essa dor aumentada ali à noite, né? Porque, gente, é tão ruim sentir dor. E sabe uma coisa que eu digo? Tem gente que sente dor todos os dias e fala assim, essa dor faz parte da minha vida. É normal viver com dor, acostuma. E você não precisa ter dor. É horrível ter dor. A dor te limita. Né? A dor às vezes te incapacita de fazer as coisas. E muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas emocionais por causa das dores. É crise de ansiedade, inclusive o burnout, pânico, depressão. Eu tô com dor, eu tô sofrendo. A gente tava falando agora sobre isso. Nesse caso, assim, que é uma história triste, né? Eu acho que eu falei uma vez aqui no programa, que é a história da minha mãe, né? Minha mãe com 47 anos, ela começou a ter muitas dores. Ela trabalhava no governo, pro estado, né, de merendeira, então lá mexendo taxa e tudo mais, muita dor no ombro, bursite. Com 47 anos, ela não conseguia mais trabalhar, ela pediu as contas do governo, tentou trabalhar por conta há algum tempo, só que não conseguiu, isso aconteceu, ela começou a engordar muito, obesidade, aí diabetes, hipertensão e consequentemente a depressão, né? Ela ficava trancada o dia inteiro dentro de casa, então a depressão ela tomou conta. Quando veio a pandemia, ela pegou o Covid e faleceu por conta do Covid, mas se ela fosse uma pessoa ativa e tivesse bem, provavelmente não teria acontecido. Nossa, então demorou isso 10 anos, que ela faleceu com 56 anos, mas ela desde os 47 ela não trabalhava mais de carteira assinada, ela tentava fazer pão, vendia essas coisas, bijuteria, lingerie e tudo mais, mas nunca sistematicamente. Ela fazia um tempo, vinha dor e ela parava. E aí ficava trancada em casa. Aí isso começou a engordar, problemas cardíacos, coisa puxou a outra, e o Covid, ele levou as pessoas que tinham mais problemas crônicos, né? Então ela era uma pessoa com muita comorbidade, mas que veio por conta da dor. A dor que iniciou tudo isso. Olha isso. A dor que iniciou tudo isso. E você já trabalhava com isso na época? Não trabalhava, nem conhecia. E foi por isso que você foi trabalhar com isso? Ajudou bastante, principalmente para abrir a Vibe Terapias, um dos objetivos foi por conta disso, para ajudar essas pessoas que, eu falo assim, talvez você vai morrer daqui 10 anos e não saiba. Meu Deus. Você tem que começar o seu tratamento agora para que 10 anos isso não se transforme em algo pior, porque aquela morte silenciosa, né, que vai, problema crônico, obesidade, só vai piorando, ela demora 10, 15 anos para acontecer. Vai te matando aos poucos. Vai te matando aos poucos, sem contar que você tem limitação social, não convive bem com as pessoas e tudo mais, por causa que você se restringe muita coisa. Né? Acaba entrando numa depressão, então, e é um ciclo, né? É aquilo que a gente estava falando antes, gente. Se você tá mal de dor física, você acaba desenvolvendo uma doença emocional. Se você está com dor emocional, você acaba piorando a sua dor física. E é um ciclo, e você vai cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Tem solução. Isso é importante você saber. Vamos lá, mais mensagem de telespectador. A Sandra mandou o seguinte: bico de papagaio tem cura? Se tem, é sem cirurgia? E aí, doutor? Vamos lá. Não que a gente, sem cirurgia, a gente consegue curar a dor do bico de papagaio. Okay. O bico de papagaio vai estar lá. Okay. Igual, por exemplo, uma hérnia de disco. Eu não consigo curar a hérnia de disco com liberação, mas eu consigo fazer você viver sem dor. Ótimo. Então, o que a gente faz é fazer você viver sem dor. Tá lá o bico de papagaio, mas zero dor. O problema não é você ter o bico de papagaio, é a dor que ele te gera. Então, isso a gente consegue curar, a dor. Então, tem cura sim, sem precisar fazer cirurgia, porém, ele vai estar lá ainda. Se você parar de fazer alguma coisa, pode ser que volte a piorar. Vamos ver mais uma mensagem? Coloca aí na tela pra mim. A Clá mandou o seguinte: eu tenho muita dor no ombro, não consigo erguer o braço. Será por dormir sobre o braço? Ou algum problema por erguer o varal pesado? Eu tenho feito aquelas massagens de reflexologia, massagear certos pontos, e tenho notado melhora. Outra coisa, o meu joelho direito tá torto. Clá do céu. Bom, dor no ombro.
Ó, vou dar um exemplo assim, aqui, eu acho que nesse ângulo talvez vai conseguir visualizar, Tá. eu vou ficar em pé. Ela falou aqui uma coisa importante, ela sente que o joelho dela direito, ele tá torto. Tá. Vamos imaginar que o pé, quando o nosso pé ele abre para fora, a tendência é que meu quadril, ele levante. Por quê? Porque a cabeça do fêmur empurra meu quadril para cima. Quando o meu quadril levanta, o meu ombro ele abaixa. Então uma coisa vai puxando a outra, todo esse desalinhamento. Eu abro o pé para fora, o meu joelho desalinha, Ok. o meu quadril levanta e o meu ombro abaixa. Ok. Uma coisa vai puxando a outra. Então a dor no ombro dela pode ser muitas joelho. vezes por conta do joelho desalinhado. Você já falou uma vez isso aqui. Isso. Que a nossa tortidão vem de baixo pra cima. É do pé, passa pra perna, pra depois vir aqui até chegar na cervical. Tem uma chance muito grande, eu não posso afirmar porque eu não fiz uma avaliação nela, seria importante ela vir na clínica, a gente fazer uma avaliação, mas a chance é muito grande de sim, um pé desalinhado, desajusta o quadril e desajusta o ombro, ela vai sentir dor no ombro, na cervical, às vezes até dores de cabeça por conta do pé e do joelho que estão desalinhados. Doutora, a gente consegue trazer aqui aquela máquina que vê onde tem as dores na Conseguimos. pessoa? Vamos trazer? Posso trazer a próxima Porque vez. eu acho muito legal, gente. E a gente vai mostrar com pessoas daqui, tá bom? Vamos colocar o Manuzinho, vamos colocar na Júlia, Melzinha, me coloca. Pra eu provar pra vocês que tem uma máquina que consegue ver através da temperatura corporal onde você tem as dores. Próxima vez que o Dr. Eric Estes vier aqui, ele vai trazer. Quando a gente faz uma avaliação, eu não sei se vai dar pra ver muito bem aí na câmera. sim. Né? Mostra pra um ali, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Essa é uma pessoa que fez a avaliação com a gente, Aham. né? Então, deixa eu ver qual câmera que tá aqui. Isso aí. Essa daqui. Ok, ó, e aí fica todo vermelho o corpo da pessoa. Vocês podem perceber, onde ó, tem dor. a região do peitoral tá vermelha, a região dos braços, a região do diafragma. Então essa pessoa onde tem dor, né? Se eu virar aqui, ó, a região lateral da pessoa, a gente consegue ver principalmente a postura dela, como tá, olha só, desajustada. E olha como sobrecarrega todo o corpo, toda a lateral do corpo sobrecarregada. Isso aqui é uma foto que a gente faz com uma câmera termal, né? Câmera termal. Segunda-feira você vem? Segunda-feira eu venho. Você traz? Segunda não, eu Terça. acho que terça-feira. Segunda eu vou Semana que vem. Voltando do Rio de Janeiro. Não tem problema. Semana que vem a gente espera aqui. Vou pro Rio Eu de quero Janeiro ver essa domingo. câmera termal aí. Vocês querem ver? Vamos. Legal? Fechou? Combinado? Doutor Eric Estes, obrigada. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo, Obrigado, tá bom? Sara. Muito importante a gente falar sobre isso. Ótimo. E a gente saber ter essa noção que a gente pode viver sem dor.